Queridas alunas do curso normal, hoje nossa aula é sobre História da Educação. A educação tem história. Eu sou o professor Edmilson e nós vamos falar hoje sobre a educação nas sociedades antigas. Vamos começar falando do Egito e depois passaremos para a Grécia Antiga. A educação no Egito, nós temos que considerar a existência da figura do escriba. O escriba, aquele que sabia, que era o único na sociedade egípcia, que sabia ler, escrever, fazer cálculos, era a pessoa detentora do conhecimento e que, na época, a educação era que o escriba, ele passava uma parte do seu tempo ensinando seus filhos a lerem, a escreverem. Lembrando que a escrita no Egito eram os hieroglifos, Os hieroglifos eram uma linguagem de desenhos com sinais e cada desenho simbolizava algo, Os hieroglifos eram uma escrita extremamente complexa, do Egito Antigo, e que por isso havia esse monopólio, essa exclusividade dessa escrita por parte dos escribas. Só que esses escribas eram altamente especializados. Eles conheciam não só escrever, mas a arte, faziam cálculos matemáticos, geometria, eram, na verdade, praticamente os engenheiros, porque todas as obras no Egito Antigo passavam por eles. Eram eles que tinham o controle de toda a construção, das pirâmides, dos canais de irrigação, dos diques, dos açudes. As obras no Egito, as obras faraônicas chamadas, passavam todas pelo controle deles. E esses escribas ensinavam os seus filhos, e não havia então uma escola para as outras pessoas. Não, era uma exclusividade do escriba, e o escriba trabalhava para o faraó. Então, o escriba era um dos funcionários do faraó mais próximos do faraó, que tinha acesso à figura do rei, Deus, que representava a figura do faraó. Então, o status do escriba na sociedade egípcia era enorme. Vejam bem, na época, a educação ela ainda tinha, tanto no Egito como na Grécia, ela também tinha um caráter de formar para ter o dom da palavra, o dom da palavra, ou seja, falar bem e saber convencer. É um papel do político, papel do político, falar bem, saber se expressar a ponto de conseguir convencer o outro com a sua oratória. Então, falar bem, convencer o outro com a sua oratória, era uma das finalidades da educação no Egito, mas também na Grécia Antiga. Então, preparar para o dom da oratória era um dos principais aspectos da política na Grécia. Bom, outra questão é assim, havia necessidade sempre de preparar soldados, guerreiros, Então, a preparação física, a educação para a ginástica, se destacavam, Então, vocês vão perceber assim que professores de ginástica eram bem visto, porque a preparação física para formar guerreiros, jovens militares, era muito necessária. Uma outra questão é formar corredores. Desde menino formar que sabiam correr pelas estradas levando mensagens. Então, esses corredores que corriam levando mensagens de uma cidade para outra. Então eram questões bem significativas nessa época. Outra questão bem importante é a natação, saber nadar, ter assim um bom curso de natação, saber então professores de natação, professores de ginástica, eram bem vistos tanto na sociedade egípcia como na sociedade da Grécia Antiga.
Na Grécia, saber persuadir através da palavra, né? Quando surgem na Grécia são as cidades-estados, as chamadas polis, né? As polis gregas. Entre essas polis gregas, as principais, Atenas e Esparta. Mas a Grécia era formada por várias cidades-estados, que eram cidades independentes, autônomas uma da outra. Então, o que é uma cidade-estado, uma polis na Grécia? Cada cidade tem o seu próprio governo, cada cidade tem o seu próprio exército, cada cidade tem as suas próprias leis. Então, uma cidade é independente da outra. Mas algumas dessas cidades se tornaram mais importantes, como Atenas e Esparta. E aí tem as diferenças entre uma cidade e outra. Por exemplo, cidade de Atenas, em homenagem à deusa Atena, a deusa da cultura, do saber, né? Então, a cidade de Atenas, a política, a democracia, na cidade de Atenas houve uma evolução política, né? Houve uma evolução política que vai evoluindo até chegar na democracia. Foi em Atenas que surgiu a ideia de democracia. E a oratória do político passa a ser extremamente importante na cidade de Atenas. Então, educar para que esse cidadão sexo masculino que nasceu em Atenas, né, e que o pai dele nasceu em Atenas, que a mãe dele nasceu em Atenas, ou seja, um ateniense da gema, tá? Que esse ateniense ele fosse capaz de convencer as outras pessoas com o dom da oratória, nem que muitos argumentos não fossem fundamentados na verdade. Né? Então, o dom da oratória de convencer os outros é um dom da política que surge na Grécia, principalmente na cidade de Atenas. Então, percebam o seguinte, a outra cidade, a cidade de Esparta, é uma cidade voltada para a guerra, né? Uma cidade militarizada, onde os meninos, desde criança, eles são criados e educados para serem soldados, para serem militares. Então, em Esparta, a preparação física, o professor de ginástica é o que ocupa assim um lugar de destaque bem importante na cidade de Esparta. O professor de educação física, na época eles não chamavam de educação física, era ginástica, tá? Professor de ginástica. Adquiria assim uma importância enorme, porque desde crianças tinham que ter o preparo físico para serem soldados, irem para as guerras, né? Essa questão assim é bastante importante, principalmente na cidade de Esparta, mas também acontecia no Egito e também acontecia em Atenas, essa questão. Bom, vejam bem, tanto no Egito como em Atenas ou em Esparta, nas sociedades antigas, a educação passava muito pela memorização, decorar as coisas. Só que num primeiro momento, essa memorização era uma memorização auditiva. Como assim? Né? Os primeiros filósofos, como Aristóteles, Platão, eles falavam e os seus alunos, né, digamos assim, eles tinham que ficar escutando, né? Então, escutava o mestre e a oratória do mestre. Então, era uma memorização, decorar através daquilo que tu estava escutando. É uma memorização auditiva. Uma decoreba auditiva por parte, quando surge, né, essa educação, surge nos filósofos, né, na Grécia Antiga, surge a filosofia. Então, quando surge essa filosofia, era toda baseada numa escola onde Aristóteles ia caminhando pela natureza, fazendo perguntas, e a memorização sempre pela audição. Bom, na Grécia Antiga a gente pode dizer assim, que no Egito também, digamos assim, qual desses professores era o mais prestigiado? E aí vem uma surpresa, né? Os dois professores mais prestigiados. Em primeiríssimo lugar, o professor mais prestigiado era o professor de música.
né? Gregos, egípcios, sociedades antigas davam muita importância à música, né? As cítaras, instrumentos musicais, saber tocar esses instrumentos musicais, ter o domínio da música, era extremamente importante nessas sociedades antigas. E o segundo professor bem prestigiado é esse que eu já vinha falando, que eram os professores de ginástica, né? Observamos então que na Grécia Antiga havia uma relação entre a polis, né, a cidade-estado, o poder da palavra e a escrita. Então havia uma relação entre a cidade, a polis, o poder da palavra e a escrita. Essa relação não estava posta no mundo de Homero ou Hesíodo, que são anteriores ao regime da cidade. No quadro da cidade, era a palavra que consistia no instrumento de vida política, quando a escrita era ela que poderia possibilitar a cultura, né? A escrita podia possibilitar a cultura comum e permitir uma divulgação de conhecimentos previamente reservados ou mesmo interditados. Percebam o seguinte, o advento da polis, né, da cidade-estado, se associa ao nascimento da filosofia. Quando surgem as polis, as cidades-estados, também surge a filosofia, essa disciplina, a filosofia, revelando que o estreito vínculo entre essas duas ordens de fenômenos e que faz com que o pensamento racional apareça. A filosofia faz com que o pensamento racional apareça, e suas origens caudatário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega e recolocada na história. A filosofia se despoja do caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído. Então, a filosofia é uma das disciplinas, né, que surgem na Grécia. Uma outra disciplina que surge aqui na Grécia Antiga é a de história, né? Vejam como a nossa disciplina de história é antiga. Ela surge lá na Grécia Antiga também, né? A disciplina de história, logo depois da disciplina de filosofia. A escola do alfabeto. Vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto, né? Surge então o beabá. A escola do alfabeto começou a ser praticada na Grécia Antiga por volta do século V. Então, século V antes de Jesus Cristo. Então, atraindo para si a resistência dos conservadores, aqueles conservadores que não aceitaram o advento quando surgiu a escrita, né? Segundo esses conservadores, introduzir a escrita na escola poderia resultar que os jovens negligenciassem a memória. Então vejam bem, o que argumentavam esses que eram contra o alfabeto, contra o beabá? Esses que eram contra o alfabeto diziam que os jovens podiam negligenciar a memória, né? Esse era o temor do Platão, por exemplo, né? A educação com finalidade prática não era digna do cidadão. Na Grécia Antiga, uma educação, ou seja, o que ele está dizendo finalidade prática? É uma educação para formar um profissional, né? Então, uma educação para formar uma determinada profissão. Eles são contra essa educação profissionalizante, tá? A educação com finalidade prática não era digna do cidadão, porque o trabalho numa sociedade escravista era associado à condição de escravo. Então, o trabalho era associado à condição do escravo. Para Aristóteles, o escravo era um instrumento de produção e um ser humano pertencente não a si, que não pertencia a si mesmo, mas que pertencia a outra pessoa. Segundo o filósofo, o que nos diz respeito ao ofício dos mestres que ensinasse por dinheiro? Aquele professor que ensinasse, o mestre que ensinasse por dinheiro. Isto é para receber um salário. Era digno, vil e mercenário. Então ele chamava aqui que o mestre que trabalhasse por dinheiro era vil e mercenário. Para um homem livre, era digno ensinar
a parentes ou amigos, mas vergonhoso ensinar por dinheiro. Então, era vil, era mercenário, era vergonhoso ensinar por dinheiro. O próprio Aristóteles praticou esse princípio, pois foi preceptor de Alexandre, o futuro rei da Macedônia, a quem ensinou filosofia. Então, vejam só, um professor que trabalhasse por um salário, trabalhasse por dinheiro, era visto como vil, como mercenário, vergonhoso, ensinar por dinheiro na Grécia Antiga. Pessoal, por hoje era só. Muito obrigado, meninas, pela atenção de vocês. Se cuidem, saúde. Não deixem acumular as atividades aí no Google Sala de Aula, vão refazendo. Abraço para todos.